Se você é jovem e tá dando início à sua carreira profissional, fica nesse vídeo porque provavelmente eu e você estamos passando pelas mesmas coisas. Estava em casa deitado, não tava com a cabeça muito boa. Botei o tênis de corrida. Não sei nem pra onde eu vou, nem onde eu vou parar. Mas enfim, vamos indo, sem pensar em pace, sem pensar em nada. Só vamos dar essa corrida pra espairecer a cabeça. Então é isso, vambora. Go. I wanna go to the liquor store. She wanna go to the liquor store. I wanna go to the liquor store. She wanna go to the liquor store. I wanna go to the liquor store. She wanna go to the liquor store. I took a hoe to the liquor store. I hit your hoe by the liquor store. Boy, yeah, drunk, think I licked that hoe. Goof ass nigga probably kissed that hoe. We be giving out shots like the liquor store. Blessing where you finna go to the liquor store. I wanna go to the liquor store. She wanna go to the liquor store. Ah, vou pegar um caminho aqui que pouquíssima pessoa conhece. Me ajuda, moça? Tem certeza? Não. Shots, 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 shots. Aí eu resolvi vir correndo aqui pra Jatinga, porque agora já tá quase no horário do final de tarde. Chegar lá dá pra dar um treininho também, tem uma barra paralela lá. Então é uma corridinha que até agora só peguei subida. Saindo lá de casa até aqui só foi subida. Então assim, tá bem cansativo, mas é isso. Vamos chegar lá, nem sei quantos km dão de lá pra cá, mas enfim. Vamos chegar lá, dar um treininho também. De lá dá pra ver um pôr do sol maneiro. Então é isso, mas antes tinha essa reta mortal aqui pra pegar. Vambora. Shot, shot, shots, 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 shots. Agora dá pra vocês terem noção da subida. Olha lá. Ainda não acabou não, ainda tem mais. Running my spot like 7-Eleven, I need it all day, no 10 to 4. Yeah, way she driving the boat, I swear I feel it. Missão concluída. Nossa. Rapaziada, chegamos no final. Consegui concluir a corrida que eu queria. Eu decidi no meio do caminho que ia fazer essa rota, mas foi bom. Pelo que eu vi, deu um pouco mais de 4 km. O pace eu não sei. Na real, deve ter dado um pouco alto, porque foi subida de lá até aqui. Mas nem o objetivo de hoje era longe de ser uma corrida pensada em pace ou em quilometragem. Na real, tava meio desanimado. Na real, essa semana, hoje é quinta-feira, desde o início da semana tem sido bem difícil, tem sido uma semana bem desanimadora, assim. Eu não tô com muita animação para fazer as paradas. E já tava vindo acumulando esse sentimento de desânimo. E hoje ele bateu assim, eu acordei, eu tava sem vontade de treinar, sem vontade de surfar, sem vontade de fazer nada. Eu acordei até meio tarde. Então assim, a corrida de hoje foi mais para superar isso mesmo. Então só de ter saído de casa, ter vindo até aqui, ter finalizado o treino, já pode-se dizer que foi bem sucedido. Eu acho que esse sentimento de desânimo, de infelicidade, pode-se dizer, ele tem alguns motivos principais. E um dos maiores dele, eu acho que assim, se você é jovem como eu, tem mais ou menos a minha idade, está iniciando a vida adulta, a vida profissional, enfim, o que seja, você provavelmente deve ter essa conversa com seus amigos, ou deve ter esses pensamentos que passam na sua cabeça sobre sua carreira, sobre seu futuro, e você provavelmente pensa nisso com frequência, sobre ser alguém na vida, esse peso, né? Que nessa fase da vida a gente acaba carregando, essa pressão entre muitas aspas. Então porque é algo muito comum nessa fase da vida, esse tipo de sentimento, esse tipo de pressão. Mas eu acho que hoje em dia, na geração que a gente vive, no momento que a gente vive, ele tem alguns outros fatores que potencializam muito mais isso. Acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a tudo, então principalmente com as redes sociais, com esse acesso ilimitado a tudo na internet, a gente passa muito pelo sentimento de comparação também. A gente vê muita gente nova, mais nova que a gente, ou da nossa idade, se dando bem na vida. Cada vez mais pessoas mais novas chegando em lugares que a gente quer chegar, assim. Pode ser no quesito profissional, pode ser no quesito financeiro. Então, acho que essas coisas acabam pesando muito. É um assunto, cara, que é difícil, assim. Tipo, todo mundo acaba... Acho que 99% das pessoas passam por isso. Então assim, se você está passando por isso, é bom você escutar esse tipo de conversa, você ter esse tipo de discussão, porque você entende que não é só você, entendeu? Eu acho que quando a gente está passando por esse momento, a gente acha que tudo está mais pesado pra gente, tudo está acontecendo mais difícil pra gente, mas na real é algo que está acontecendo o tempo todo com todo mundo. Então eu sei que é muito difícil de enxergar dessa forma, assim também como é pra mim. Eu tô falando aqui como se eu estivesse numa posição de tudo bem, de entendedor, mas eu quero que você saiba também que eu também passo por isso, pelas mesmas coisas. Então assim, é algo que é bom
tá sempre falando, tá sempre conversando, porque você começa a perceber que não é algo que é só seu, e é algo muito mais comum, assim, entendeu? Se você, assim como eu, é uma pessoa que nesse momento está muito preocupada, principalmente com a vida profissional, porque assim, eu enxergo da seguinte forma: eu sempre fui atleta, eu sempre me cuidei bastante, eu nunca tive vícios, esse tipo de coisa. Então hoje em dia o que mais me preocupa assim é meu futuro profissional, minha vida profissional. Mas eu venho de uma cobrança assim que eu nunca precisei ter, eu nunca precisei ser cobrado para ter isso. Isso sempre foi dentro de mim, eu que sempre me cobrei muito assim. Então, mas aí eu acho que então se você é uma pessoa que também faz isso, se cobra muito na vida profissional ou em qualquer outra área da sua vida, eu acho que uma dica que me ajuda muito, é difícil demais, mas me ajuda muito, é você parar um pouco e perceber, parar de olhar para o que você ainda quer chegar, o que você quer ter, e entender de onde você veio para o que você está agora. Você percebeu o quanto você já cresceu, o quanto você já conquistou, entendeu? Eu acho que essa parte é muito difícil, mas é muito essencial. É também você parar de se comparar aos outros, a ficar ligado ao que as outras pessoas já conquistaram. E entender o que é o seu tempo, em que momento você está da sua vida, entendeu? É você parar e perceber que, por exemplo, nossos pais... por exemplo, é você parar e perceber, por exemplo, hoje eu tenho a minha idade, eu tenho um trabalho, eu tenho uma faculdade, eu treino, eu posso fazer diariamente o que eu amo, que é surfar, que é praticar atividade física, que é estar com meus amigos. Então assim, eu trabalho, estudo e não me atrapalha nesse outro lado, eu consigo ter exatamente o que eu sempre pedi assim para Deus, que fosse eu ter um trabalho, eu ter um estudo, mas que não atrapalhasse esse estilo de vida que eu tenho, que é o que eu mais gosto e mais valorizo no mundo. É ter a liberdade de fazer o que eu quero, praticar uma atividade física diariamente. E se você perguntar para seus pais, por exemplo, e falar, pô, na época de vocês, com a minha idade, se vocês tivessem o que eu tenho hoje, o que seria? Você vai provavelmente escutar deles que a gente ter o que a gente tem hoje provavelmente era o sonho deles, na época deles, entendeu? Acho que pode ter ficado um pouco confuso, mas acho que deu para entender. Então assim, é a gente perceber que não só na época dos nossos pais, nem usando só nossos pais como referência, mas para muita gente o que a gente tem hoje é um sonho, é um objetivo, é uma meta de vida, entendeu? Você pode estar num momento da sua vida muito pior que o meu, e tem gente que vai estar muito melhor que o meu. Mas o que é importante entender agora é que isso não é parâmetro para você. A minha vida não é parâmetro para você, assim como a sua não é para mim. Eu não posso olhar para alguém que está pior que eu na vida e pensar assim, porra, eu tô bem pra caramba porque aquele moleque tem a minha idade e tá pior que eu. Ou olhar pra alguém que tá lá em cima, ou no objetivo onde eu quero chegar e falar assim, pô, esse moleque tem a mesma idade que eu, mas tá lá onde eu quero chegar. Isso não é parâmetro. Você tem que entender, olhar pra você mesmo, entender de onde você saiu, onde você já tá, ou se você tá começando. Porra, você planejar onde você quer chegar, entender passo a passo, porque hoje em dia tudo acontece muito rápido, então a gente acaba se frustrando quando as coisas não acontecem nessa velocidade, entendeu? Acho que essa é uma das principais coisas que a nossa geração acabou se tornando uma vítima, assim, do tempo que as coisas acontecem no mundo hoje em dia. E a gente olhar isso e entender que o tempo dos outros, o tempo do mundo não é o nosso, é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Eu falo isso porque eu sei, e eu também, porra, quem acompanha o canal sabe que eu tenho marca. Eu tenho muita vontade de ser dono do meu negócio. Eu sempre gostei muito disso, de ter uma marca, de ter um projeto, independente do que for. Eu sempre gostei muito disso, eu sempre tive muito essa vontade. Eu me entrego muito para isso, eu me entrego muito porque é o que eu quero para minha vida. Isso não é um problema, se isso for o objetivo da sua vida, isso não é um problema, mas para mim, eu não quero trabalhar para as outras pessoas. Óbvio que isso vai acontecer em diversos momentos, mas eu tô falando assim, no sentido, eu gostaria de ter o meu próprio negócio, entendeu? Eu gostaria de que minhas ideias tivessem um valor, eu pudesse pensar no meu tempo, do meu jeito, entendeu? Mesmo que eu trabalhe para as outras pessoas, mas teria que ser dessa forma, entendeu? Eu podendo me impor, eu podendo influenciar pessoas. Então assim, hoje, criar conteúdo, por exemplo, e ter uma marca, é tipo assim, um sonho para mim. Então assim, eu vivo isso
eu dou 100% de mim pra isso, porque já é um sonho, entendeu? Eu já vivo o meu sonho, só que mesmo isso sendo o meu sonho, eu não tô aonde eu quero chegar, entendeu? Eu tô bem longe disso. Então eu entender que, tipo assim, isso faz parte do processo é muito difícil, porque na minha cabeça eu já penso, porra, meu sonho vai ser só quando eu chegar lá e tiver com tudo isso concretizado. Não, eu tenho que entender que eu tô vivendo o meu sonho. Só que eu tô no início, eu tô no começo, eu tô numa parte que faz parte do processo, entendeu? Então assim, você que provavelmente também está passando pela mesma coisa, é isso que a gente tem que entender. É entender o valor do tempo. Entender que a gente tá... Se você for perguntar para uma pessoa adulta, um idoso, provavelmente o que ele vai te falar mais tem de valioso na vida é o tempo. A gente entender isso é muito valioso. E o quanto antes a gente entender isso, melhor pra gente é. A gente entender que as coisas têm um certo tempo, que a gente não deve ficar ansioso, a gente não deve se frustrar tanto, a gente não deve guardar tantas coisas ruins, porque a gente acaba se apegando muitas coisas ruins nessas horas, entendeu? Então assim, óbvio, mano, durante a vida a gente vai se frustrar, a gente vai quebrar a cara, muito mais do que dar certo. É tipo assim, a gente entender que as coisas vão dar muito mais erradas do que certo durante a nossa vida, entendeu? Então assim, a gente entender isso, quanto antes é melhor pra gente. E aí eu acho que assim, quando a gente se pegar nesses momentos de frustração, de desânimo, aí você para e pensa, pô, tá bom, o que eu vou fazer então? Vou desistir? E aí é nesse momento que vira a chave daquelas pessoas que são predestinadas a ganhar, a vencer, a crescer na vida, e as pessoas que são só mais uma. Porque são nesses momentos de que quando você tá lá embaixo, no fundo do poço, sozinho, sem vontade, que ou vira a chave, no sentido assim, irmão, desistir não é uma opção. Então, não tem o que fazer, é isso, tem que passar por isso. E você tenta de novo, ou continua tentando, ou você se entrega, enfim, e desiste dos seus sonhos, dos seus objetivos, e acaba geralmente se tornando só mais um na vida. Pô, eu sei que é muito fácil eu falar do meu lugar de fala, que eu sou um moleque novo, que tem uma família boa, tenho uns bons amigos, tenho boas pessoas influentes da minha vida. Mas assim, por algum motivo, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é 100% culpa nossa. Obviamente, você não tem culpa de nascer numa família ruim, ou de nascer numa família que não tem condição financeira, ou de nascer rico, mas enfim, eu acho que a partir do momento que você ganha consciência das coisas, você se torna 100% culpado daquilo dali pra frente, entendeu? Então assim, pô, pra alguém que não tem dinheiro, pra alguém que nasceu com uma família muito ruim, pô, é muito difícil a pessoa tem um caminho muito maior para percorrer na vida, né? A pessoa às vezes passa por umas dificuldades que quem nasce numa condição financeira, com uma família bem estruturada, não vai passar. Mas assim, ela justificar isso pro fracasso dela, eu acho que é muito inválido, porque você vê hoje em dia, às vezes as mesmas narrativas para histórias diferentes, opostas. Às vezes uma pessoa pobre, ela enxerga da seguinte forma: o que me motivou a melhorar de vida, a subir, a conquistar as coisas, foi eu ter nascido numa condição horrível e eu ter entendido que não era ali que eu queria ficar, e foi o que me motivou. E aí você vê pessoas também que às vezes se entregam pro crime ou pro caminho errado, pro que for, e usando isso como justificativa. Eu me entreguei porque eu vim numa condição ruim, tal. Então assim, obviamente, mais uma vez, é muito fácil falar de onde eu tô. Eu tenho certeza disso, mas eu acho que eu acredito nisso 100%. Então assim, e eu acho que assim, enquanto não me provarem o contrário, eu vou continuar acreditando nisso até o fim da minha vida. Até porque, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece na minha vida constantemente. Muitas pessoas olham pra mim e quando eu sou jovem, eu vou pra festa. Então assim, nessa fase da minha vida, quem tem a minha idade também provavelmente sai bastante, conhece bastante pessoas novas, outras pessoas da nossa cidade. E assim, a maioria dessas pessoas geralmente bebem, saem muito, às vezes não praticam atividade física. E as pessoas acabam se chocando muito quando eu falo que eu não bebo, não fumo, não consumo nenhum tipo de droga, nem nada. E aí muita gente olha pra mim, pô, por que você faz isso? Cara, pra mim é muito simples, eu não vejo motivo pra fazer. Pra mim é muito simples, eu não vejo motivo pra fazer. Pra mim, eu entendo que eu não fazer me traz muito mais benefício, entendeu? Enfim, esse não é o ponto do vídeo. O ponto tem muita gente que usa essa perspectiva pra virar e falar assim: eu bebo porque meus pais bebem e eu sempre fui acostumado. Ou bebo porque na minha família já é um problema
recorrente de muitas gerações. Cara, mas eu vejo isso também do lado oposto. Muitas pessoas usando e falando, cara, eu não bebo porque na minha família eu perdi parentes, eu perdi amigos, eu perdi pessoas porque bebiam e fumavam ou consumiam droga, e eu uso isso como incentivo para eu não fazer o mesmo, entendeu? Então assim, o que eu quero chegar não é dar lição de moral em ninguém. Eu não quero ser coach aqui, eu não quero ser exemplo no sentido de eu dar aqui sermão para alguém. Eu só quero que você entenda que às vezes a mesma história tem perspectiva diferente. Então o que eu quero que entre na sua mente é você enxergar dessa forma, é você pegar a sua condição, independente do que você está passando, e tentar enxergar isso como incentivo a fazer a coisa certa e nunca fazer a coisa errada, entendeu? Porque se você faz a coisa errada e acaba se prejudicando, no final das contas você não está prejudicando ninguém além de você. E aí quando você entende isso, que tudo que você faz de bem volta para você, tudo que você faz de mal também volta para você, eu acho que você não consegue mais errar de propósito, ou continuar se prejudicando porque quer, entendeu? Caralho, mosquito maldito, mano. Me pegou. Fiz a margem paralela lá. Agora eu vou dar a descida ali pra ver o pôr do sol um pouquinho. Já tá quase na hora do pôr do sol. Se bem que eu acho que não vai dar pra ver muita coisa, porque o sol tá meio nublado agora. Mas é isso, vamos chegar ali agora um pouco e dar uma relaxada. Mas o intuito do vídeo era exatamente esse. Era sair de casa, era espairecer a cabeça, porque exatamente sobre o que eu tava falando com vocês. Eu também podia pegar essa situação e levar ela de uma forma negativa, usar pra ficar deitado, usar pra ficar em casa batendo cabeça com isso. E às vezes ia perder mais dias e dias, e às vezes esse esforço que eu fiz já vai ser suficiente pra amanhã acordar melhor, já botar a vida pra tocar de novo. Então assim, acho que o resumo do vídeo é meio que esse, se você tá num momento ruim, você está pensando em desistir, se você está pensando em largar tudo, é você enxergar isso como incentivo, pegar sua fase ruim e usar como incentivo, usar como alavanca para você continuar tentando, continuar lutando, trabalhando. Hoje em dia, por exemplo, a criação de conteúdo aqui no YouTube ainda não me dá nenhum retorno financeiro direto da plataforma, né? Mas enfim, mesmo assim eu usei da situação para vir aqui fazer um vídeo, mesmo que eu não ganhe nada em cima, só de ter falado aqui, ter botado para fora as coisas que estavam passando na minha cabeça, isso também funciona ao meu favor, porque eu acabo relaxando, acabo me livrando um pouco desse peso. Ainda ganhei de presente esse pôr do sol sozinho, tem ninguém aqui na pedra. Isso é algo que eu sempre falo aqui no canal também, sobre valorizar as coisas que Deus dá pra gente. Olha isso, pôr do sol, ninguém na pedra, ficar aqui tranquilão. Aproveitar agora o finalzinho desse dia, voltar pra casa dando aquela corridinha pra acabar com o último gás do corpo e com certeza com a cabeça bem melhor do que antes. Muito obrigado por terem assistido, espero que de alguma forma esse vídeo aqui tenha te ajudado. Lembrando, a minha intenção aqui não é ser coach de ninguém, nem dar sermão a ninguém, é simplesmente ter uma conversa aqui para muitas vezes você que não tem com quem conversar, não tem ninguém para te ouvir também. Eu sei que eu não consigo te ouvir, mas às vezes através da minha palavra você acaba se sentindo entendido, compreendido também, e isso já é suficiente para você. Então é isso, um abraço, muito obrigado por terem assistido, até a próxima, fiquem com Deus, é nóis.